bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Brasília e em Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República, na capital do país. Todas com entrada franca. Todas as conferências e debates serão gravados e transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Aos que já estão acompanhando no Facebook, pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Wander Lober e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido para suas palavras o produtor executivo Pedro Hortali. Boa noite a todas e todos. Agora há pouco a gente estava conversando com o nosso conferencista e falando um pouco sobre música. E aí eu fiquei pensando, bom, essa é a 7ª conferência, né, de 8. Então, se fosse num show, seria a penúltima música. Então, todos que vieram aqui hoje, que estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos, né? Alguns dos que aqui estão participando desde a primeira conferência, né? De 8, né? Nós estamos realizando esse projeto desde março. Então, quero registrar aqui, em nome da equipe de produção, a nossa satisfação de realizar uma ação que tem uma importância fundamental nos dias de hoje, de muita intolerância, muito radicalismo, de falta de debate, e a sociedade literalmente à mercê dessas questões fora, literalmente fora. Então, os textos que configuraram esse projeto, os temas que foram concebidos, a equipe que foi articulada aqui com Brasília, os conferencistas da mais alta qualidade, alguns dos mais importantes intelectuais do Brasil, né? É importante ressaltar que esse projeto ele vem sendo transmitido via Facebook. Nós tivemos mais de 22.000 visualizações, né? Todos os debates até agora tivemos público significativo. Então, prova que a sociedade de Campo Grande quer acessar esses temas, quer discutir esses temas, quer discutir tecnologias digitais, quer discutir meio ambiente, quer discutir sociedade em rede, empreendedorismo, quer fazer esse debate. Então, é preciso que projetos dessa natureza eles sejam cada vez mais empreendidos, realizados pelo país, né? Então, é com muita satisfação que a gente chega a essa 7ª conferência, né? Espero que vocês compareçam na semana que vem para a finalização, e a gente já está começando a preparar, a pensar na próxima, porque eu acho que é preciso periodicamente trazer um ciclo dessa importância que reflete questões absolutamente relevantes para a sociedade contemporânea, né? Nós estamos discutindo aqui temas que são de nosso interesse do dia a dia, que vem sendo discutido desde março e que semana que vem a gente encerra com a Miriam Gondenberg, o amor e a solidão nas grandes cidades. Quero, para finalizar, registrar o nosso agradecimento também pela presença de cada um de vocês aqui essa noite, aos nossos mediadores, que não dá para esquecer que também uma parte importante desse projeto vem sendo realizado pelos mediadores, que tem um papel significativo de articulação entre o conferencista e o público. Então, agradecer a presença aqui hoje do nosso professor Ido Mitchels e do nosso conferencista Luiz Nassif, que muito nos honra com a presença.
que a gente tenha uma excelente conferência. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Queremos agradecer também o apoio da FM Educativa 99.9 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fertel, Fundação Estadual Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, do site de notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da Padaria Toscano e do Território do Vinho. Convidamos todas e todos para prestigiar os demais debates, no caso, o próximo debate, que será o último, né, que acontece nesse mês ainda de junho, sempre às 19 horas, com entrada franca. Antes de iniciar a conferência, informamos que ao final da exposição do palestrante haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. As moças do cerimonial vão estar aqui perto de vocês com os papéis e as pranchetas para que essas perguntas possam ser elaboradas. É só solicitar a presença delas, né, e elas levam o papel até vocês. Para o bom andamento dos trabalhos, lembramos também que nós temos 2 horas ao todo para realizar a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até no máximo 15 minutos após a exposição do palestrante. Se alguém tiver trazido livros, né, algum livro do Luiz Nassif que tivesse e queira um autógrafo dele, ao final da palestra ele vai disponibilizar um tempo para isso. Pedimos a gentileza de desligarem os celulares. Para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco Ido Michels, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, junto ao gabinete do deputado federal Vanderlei Beck. O tema da conferência de hoje é Mobilidade Social e Empreendedorismo. O Estado, o mercado e as possibilidades de superação das desigualdades e de ascensão social na sociedade brasileira. E para falar sobre esse tema, convido ao palco o jornalista Luiz Nassif. Passo agora a condução da conferência para o professor Ido Michels. Bom, boa noite a todos. Boa noite ao Nilson, que nos assiste lá de Brasília, com toda certeza. Ao Pedro Otali, que coordena, junto com a equipe aqui de Campo Grande, os diálogos contemporâneos. Eu acho que nós estamos aí no penúltimo e caminhando para o último na próxima semana, mas uma série de eventos com Luiz Nassif, com uma riqueza de debates de toda a natureza. Quer dizer, em Campo Grande, que eu saiba, nos últimos tempos, não tenha tido debates de tamanha pluralidade de visões, no momento em que o país, a fala do Luiz Nassif, que, como eu fiz graduação em economia, os primeiros escritos e na sua área do jornalismo, eu fazia graduação na Federal de Santa Catarina, então, no âmbito do plano cruzado, então, o Luiz Nassif foi um dos grandes iluminadores que despertavam o debate sobre todas as teses que tinham dos planos cruzados e todos os planos posteriores que vieram a culminar com o plano real, com alguns com êxitos parciais e todas as coisas, e era sempre o Luiz Nassif que, de certa forma, nos guiava. Prazer estar com você aqui. E dizendo, antes de lhe passar a palavra, Luiz Nassif, dizendo que, num momento que o país atravessa uma profunda crise de toda a natureza, mas uma delas do diálogo, né? Ou seja, nós conseguimos, ao longo dessa série de eventos, recuperar um tecido de diálogos com olhares, visões diferentes, visões muito plurais, com percepções de áreas muito distintas, muito multidisciplinares, a maioria delas muito multidisciplinares, como parte da sua fala, pelo que eu soube e vi da sua entrevista recém-dada no rádio, que aborda temas
muito além do que está proposto aqui. Então, eu acredito que a gente deu um passo decisivo, e comentava com o Pedro Ortali e com o Nilson lá em Brasília, que nossa intenção é estar fazendo isso a cada 2 anos, no mínimo, né, de que possamos estar debatendo de forma profunda, trazendo, independente da visão, não tem conotação ideológica partidária, é muito mais amplo o debate, para a gente recuperar um pouco do tecido social, no sentido do que os diálogos representam. E que no Brasil, hoje, nós vivemos como absolutamente ausente. Para ir passando a palavra ao nosso convidado, o tema de mobilidade social, ação do Estado, empreendedorismo, quer dizer, é um tema amplo, mas é evidente que, até pelos fatos recentes que o Brasil foi atingido, não só pela greve dos caminhoneiros, quer dizer, o Brasil é uma riqueza de acontecimentos negativos e positivos, a depender do olhar de cada um, que, Nassif, que você fique totalmente à vontade durante a sua exposição para aprofundar nos temas que você entende como sendo mais oportunos. Quando nós o fizemos, foi realmente o ano passado, com o Pedro, junto com o Nilson lá em Brasília, e toda a equipe, a gente imaginou uma coisa, mas a conjuntura foi nos impondo uma agenda, né? Portanto, fique totalmente à vontade, é uma honra tê-lo aqui, mais uma vez, registrar a sua presença e agradecer a todos que estão presentes, que tenhamos um grande debate e diálogo. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu estava revendo umas palestras que eu dei uns 3, 4 anos atrás, sobre empreendedorismo e sobre pequena e microempresa, né? E lá a gente alinhava todas as propostas que estavam em andamento de um país em construção, né? Um país que vem lá de trás, sai do regime militar, entra na democracia, tem a fase de combate à inflação, tem a fase de abertura, e daí você entrou na fase de ouro do empreendedorismo. Empresas sendo abertas no Brasil todo, mudanças legislativas, aí, o MEI e outras, sistemas de compras públicas, tudo isso criando aquele ambiente adequado, mais aquele movimento empresarial pela inovação, juntando grandes empresas, levando qualidade e inovação para pequenas e microempresas. Você via aquele clima para todo lado de construção, e um clima de consenso também. Se falou muito aqui da questão da intolerância. Você tem pontos de racionalidade na construção de um país que passam ao largo dessas polarizações, esquerda, direita, Estado, setor privado. Você tem áreas em que o setor privado pode se dar melhor e tem áreas que o Estado é essencial. E todo o processo de inclusão, de ascensão social, é com o Estado que você consegue, com políticas virtuosas de Estados que você consegue. Mas nós entramos numa guerra, hoje em dia, da globalização. É sobre isso que eu vou tentar colocar no começo, para a gente entender como que chegamos a esse quadro atual de desmonte do país, né? As políticas, o país sendo entregue aí a uma quadrilha, efetivamente, o país aguardando terminar o mandato para o presidente da República ser preso, ninguém tem dúvida disso. Vê como que nós chegamos nesse quadro, né? É um quadro inédito. Todo mundo sabe que no dia seguinte o presidente da República vai ser preso, e até lá ele faz o que quiser. Algo inacreditável, né? Vamos tentar entender como que se chegou a isso. Você tem, historicamente, eu tenho um livro que eu lancei em 2005, chamado Os Cabeças de Planilha, tentando pegar, no final do século XIX, como é que foi a política do encilhamento do Rui Barbosa. Em geral, até o Celso Furtado fala, não, o Rui Barbosa ele tentou criar uma política desenvolvimentista, liberando crédito, acabando com o padrão ouro. Mas quando você vai aprofundar, na época, digamos, essas jogadas financeiras não eram muito conhecidas. Eu venho de uma área de jornalismo financeiro lá atrás, então, quando a gente começa a analisar o encilhamento, foi um baita golpe que foi dado. Ou seja, algo que era útil, que era você sair do padrão ouro para o padrão papel, e o Rui Barbosa utilizou para dar uma, como dizia o cunhado dele, uma tacada. Ele arrebentou com a República naquele início lá, usando a troca de moedas, do padrão ouro para o padrão papel, para enriquecer banqueiros dos quais ele saiu sócio. O Plano Real foi mais ou menos uma reedição disso que ocorreu na época lá. E desde aquela época,
o empreendedorismo, os imigrantes que vieram para cá, a substituição de importações, esbarrava no chamado livre fluxo de capitais, que era o chamado capital gafanhoto. Ele vinha para cá, aproveitava uma situação, quando a situação mudava, ele saía e dava oscilações no câmbio que ia matando as empresas no decorrer do caminho. Quantas vezes que tinha um câmbio favorável, daí floresciam pequenas empresas no Brasil inteiro. Mudava o câmbio, morriam as pequenas empresas. O Brasil só começou a desenvolver efetivamente quando Getúlio, por absoluta falta de alternativa, de uma baita moratória, que foi obrigado a proibir esse livre fluxo de capitais. O câmbio estabilizou e aquele dinheiro que ficava voando caiu na atividade econômica, permitindo a industrialização, o início da industrialização brasileira. De lá para cá, o que ocorreu? Nós tivemos um período chamado período de ouro do capitalismo, no pós-guerra, em que essas flutuações cambiais foram contidas, criou o Banco Mundial, criou o FMI, e nós tivemos políticas de bem-estar. Por quê? Porque a guerra ela trazia aquele componente de destruição que gerou uma consciência positiva da humanidade e permitiu processos de crescimento, dos quais o Brasil foi um dos grandes beneficiados aí. A partir de 72, você volta novamente o livre fluxo de capitais aí, com o fim do padrão ouro ligado ao dólar no governo Nixon ainda, e daí você começa novamente a globalização financeira, similar ao que ocorreu 100 anos antes. E o que acontece nesse momento? Todo o discurso, veja bem, você tem dois, simplificando muito, você tem dois projetos de país. Um projeto voltado para dentro, ou seja, para melhorar a situação do povo, criar condições para a produção interna, trabalhar as vulnerabilidades, criar políticas científico-tecnológicas, de investimento. E você tem um padrão para fora, que é aquilo que joga o comando da economia para os interesses específicos de mercado. O mercado, quando bem conduzido, quando se tem planos claros da parte dos governos, o mercado ele é um grande fator alavancador de poupança. Principalmente em grandes momentos de mudanças tecnológicas, o mercado ajuda a fazer reciclagem de setores. O industrial, se ele está num setor anacrônico, para ele mudar para um novo setor, ele não consegue. Ele não aprendeu aquilo, o capital está amarrado em ativos. Então, o capital financeiro tem esse papel, quando dirigido por políticas públicas abertas. Aqui, o que ocorreu desde os anos 90, começa com Marcílio, se aprofunda com Fernando Henrique, prossegue com o governo Lula e Dilma, com o chamado tripé virtuoso, que é câmbio livre, juros estratosféricos, e tudo foi o mercado tentando manter o controle, é uma discussão em cima do orçamento. Os estados nacionais e os governos, desde o século XIX, eles são os grandes clientes dos chamados mercados. E o Brasil sempre foi o melhor dos clientes, porque pagando juros que não estavam alinhados com nenhum outro país do mundo. Num certo momento, a Turquia pagava juros tão elevados assim. E essa política de juros, e mesmo lá fora também, os movimentos especulativos nos mercados e tudo, você garantia o apoio do eleitorado através de uma ampla manipulação de opinião pública, a chamada lição de casa. Desde os tempos do Malan, no caso brasileiro, né, passando até pelo Palocci, se a gente fizer a lição de casa, no fim do arco-íris tem um pote de ouro. O que era a lição de casa? Cortar a merenda escolar, cortar a aposentadoria, cortar benefícios sociais, cortar políticas sociais. Daí você fazia, cortava, e o país continuava sem sair do lugar. O que aconteceu? Não foi suficiente, vocês não se sacrificaram o suficiente. Esse discurso, com a cooptação da área acadêmica, especialmente nos Estados Unidos, garantiu lá um processo de desregulamentação, de desregulação da economia, que tirou o Estado da parada. Então, o Estado sempre ele regulava os movimentos financeiros, os movimentos de bolsa, daí se tirou o Estado completamente. E criou um movimento especulativo tão grande que reeditou a crise de 29.
Naquele momento, o chamado discurso neoliberal tinha acabado. Caiu a ficha dos eleitores, que é o seguinte: olha, essa história de fazer sacrifício, o sacrifício é com a gente, para alcançar a virtude e o crescimento mais adiante, é conversa fiada. Então, você tem um conjunto de mudanças em que a alternativa a esse tipo de política liberal era chamada social-democracia, os estados de bem-estar, que foram criados especialmente na Europa. Você começa a ter um desmonte desses estados, porque a social-democracia não soube criar uma alternativa adequada. A única alternativa social-democrata vitoriosa foi a do governo Lula, naquele período de 2008 a 2010, que se tornou um padrão mundial. O Lula acabou o governo, foi dar orientação para o Partido Socialista francês, para o espanhol, foi falar com as centrais sindicais. Ele conseguiu estabelecer um pacto aí, e no momento em que veio aquela baita crise, ele conseguiu utilizar os instrumentos que tinha à mão, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, a própria Petrobras, para sair da crise. Então, naquele momento, você tinha uma alternativa social-democrata. Eu lembro essas conferências nacionais que surgiram por aí. Isso aí foi um avanço civilizatório e democrático monumental. De vez em quando aparecia em São Paulo alguns intelectuais franceses e espanhóis, falavam: pô, o novo está sendo feito por aqui, com os conselhos, as conferências, isso, que a imprensa taxava como se fosse boliviarismo, essas coisas bobas, né? Qualquer empresa, para ser bem-sucedido, tem que ter foco no cliente. O cliente do Estado é o público. Você tem que ouvir o público. E eles tratavam como se fosse uma subversão. Mas, ao lado desse fracasso, desse modelo, nós tivemos a criação de bilionários, de uma concentração de renda como nunca se viu antes, talvez no século XIX, que criou um poder político extraordinário na mão desses clubes de bilionários. E, ao mesmo tempo, mudanças tecnológicas profundas e a ascensão da China, a Rússia como potência nuclear, e os Estados Unidos tentando encontrar um espaço dentro desse desenho para manter a sua supremacia, digamos assim. Eu estou contando essa história para tentar chegar na Lava Jato. Nós tivemos lá para 2002, 2003, alguns grandes estrategistas americanos que diziam o seguinte: acabou o período da disputa entre nações. A China não é adversária dos Estados Unidos. A Rússia não é adversária dos Estados Unidos. Os adversários são os grupos que, espalhados em muitos países, combatem a globalização. E daí englobava, desde o terrorismo, sob o impacto das Torres Gêmeas, até as tentativas de projetos nacionais nos novos países que surgiram. A partir de 2002, nós temos uma mudança fundamental no sistema jurídico internacional. Você teve, nos anos 80 e 90, o sistema financeiro internacional passou a reciclar todo tipo de capital, desde o Caixa 2, corrupção política, narcotráfico, uma quizumba única aí. Quando vem o atentado às Torres Gêmeas, se resolve partir para uma cooperação internacional para combater o crime internacional. E para combater o crime internacional, você teria que ter uma coordenação internacional, as polícias federais, ministérios públicos e judiciário. Então, é esse movimento que vai gerar essa cooperação internacional, e no meio da cooperação internacional, os Estados Unidos percebem que a luta anticorrupção pode ser uma grande arma geopolítica. Uma grande arma geopolítica. Porque se você for pegar a expansão do capitalismo, das grandes empresas americanas, na África, Ásia, antes na América Latina, para penetrar nessas comunidades, a corrupção era um fator ligado à lógica capitalista. Ninguém entra no Brasil dos anos 50, 60, ou na África, se você não tiver corrupção para impedir, para desmanchar, digamos, as forças locais que impedem a entrada. Você tem que fazer parcerias, faz parte da lógica
capitalista aí. Você pega as empresas alemãs no pós-guerra, a Siemens tinha a corrupção como elemento intrínseco da expansão dela. Então, lá atrás, e a luta anticorrupção sempre foi uma luta política. A gente estava lembrando o Juscelino. Juscelino saiu do poder aí sendo acusado de todo tipo de corrupção. Ele morreu morando num apartamento emprestado por um amigo. E os amigos tendo que fazer vaquinha para ajudar em atendimento de saúde dele. Então, a corrupção, quando você pega a luta política, a corrupção sempre foi... A corrupção e o inimigo externo. Sempre foram os dois fatores de mobilização. E daí entra a mídia como um elemento central também. Se pegar antes de 64, tem um Afonso Arinos, que Afonso Arinos era da UDN, fazia parte do grupo que derrubou o Jango. Tem um artigo dele de 63, que ele falava, a Guerra Fria acabou, desde que o Khrushchev se encontrou com o Kennedy, acabou a Guerra Fria. No entanto, a oposição vai usar esse negócio do comunismo até onde der para derrubar o governo. Se o governo não tiver firmeza, nós vamos terminar nas mãos dos militares. Ele já percebendo esse jogo. Então, em 2002 e 2003, você começa a criar essa chamada cooperação internacional, que consistia em troca de informações entre os diversos ministérios públicos dos diversos países. E, nesse quadro, quem é que possuía as melhores informações? Os Estados Unidos. Foram criados dois departamentos lá, o NSA, para espionagem, espionou a Dilma aqui, espionou a Angela Merkel, espionou a Petrobras, e o DHS. O DHS é uma espécie de... que nesse gabinete de defesa civil aqui do Sérgio Etchegoyen, o DHS foi criado para juntar todos os grupos na máquina de Estado americano que participavam desse processo de cooperação internacional e de espionagem eletrônica. E, a partir dessa espionagem eletrônica, surge um novo componente, que são as redes sociais, provocando uma ampla desorganização no mercado de opinião, e, com essas ferramentas, eles passam a atuar de forma política. Quem acompanha o GGN, ele tem lá uma palestra que nós publicamos aí, que estava disponível no YouTube, do Kenneth Blanco. O Kenneth Blanco é um funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que contou como que foi feito a Lava Jato. A Lava Jato foi feita simplesmente com o DHS, o Departamento de Justiça, passando informações para Curitiba, até que tivesse um conjunto bom de informações para fazer a denúncia. E fazendo uma cooperação informal, ou seja, sem passar pelos canais diplomáticos e sem passar pelo Ministério da Justiça. Então, é o seguinte, eu tenho o país lá, eu tenho várias formas de corrupção. Eu escolho aquela que pega as empresas que competem com as minhas empresas e alimenta o Ministério Público, e a Polícia Federal, e o Judiciário. Podia ter pego, por exemplo, os bancos de investimento aqui. Se pegar um BTG, o BTG tinha tanta corrupção quanto a Odebrecht, mas os bancos de investimento, eles têm as parcerias com o capital internacional. Então, eles vão nas empreiteiras, uma corrupção que efetivamente existiu e nítido aí, porque as empreiteiras eram a ponta de lança brasileira para competir globalmente, no mercado da África, na América Latina, vão especificamente em cima deles. É interessante, tem uma entrevista que eu coloquei no GGN com o Jamil Chad. O Jamil Chad é um belo correspondente do Estadão em Genebra, que tem muito contato com o FBI por conta do caso FIFA. Ele foi o primeiro a denunciar o caso FIFA, né? Quando vem as manifestações de 2013, que ninguém entendeu, nem esquerda nem direita, era uma rapaziadinha que usou as novas ferramentas aí por uma boa causa, que era tarifa livre aí de ônibus aí, e foram jogados ao mar pela esquerda e a direita. E daí a direita se apropria dos movimentos, daquele mal-estar que já vinha com o fim do período de crescimento, e faz esse forrobodó. Quando acontecem as manifestações, a exemplo do que ocorreu no mundo árabe, com as primaveras árabes,
o pessoal do FBI comentou com o Jamil Chad: o Brasil está pronto para enfrentar as grandes corrupções. E definem 2 temas de interesse claro dos americanos. O primeiro, Petrobras, obviamente. O pré-sal, a maior descoberta de petróleo das últimas décadas. O pré-sal interessa aos Estados Unidos como negócio e como segurança energética, para escapar das maluquices lá do Oriente Médio. E o segundo ponto, FIFA, mídia. Por que a mídia? Porque quando vem a expansão do capitalismo americano, a partir dos anos, principalmente no pós-guerra, mas a partir dos anos 20, eles vêm para a América Latina, vão para o leste europeu, depois, quando acaba a cortina de ferro, e o setor mais protegido dessas 2 áreas era a mídia. Porque, de um lado, você tinha a TV aberta e o rádio, que é concessão pública, dependia de influência política. E, de outro lado, a legislação impedia a entrada do capital externo. Quando vem a internet ela abre o espaço para os grupos americanos de mídia, mas com uma dificuldade. Com a TV a cabo e com a internet, você teve uma dispersão de audiência muito grande. E o que segura os grupos nacionais é o futebol. É o futebol. Você pega a Inglaterra, hein? Os programas de maior audiência não dão 5 pontos. A hora que entra futebol, 15 pontos. Se pegar o Brasil, toda a estrutura de audiência da Globo repousa no futebol e depois nas novelas. Então, o futebol era o elemento central para abrir espaço para os grupos norte-americanos. E o futebol, você tinha um padrão de corrupção na FIFA, que é coisa nossa, com maior orgulho, coisa nossa. Criada aqui no Brasil pela Globo, junto com o João Avelange, que consistia em você ter uma empresa laranja. A empresa laranja comprava os direitos dos jogos por 200, 100 iam para os dirigentes, revendia para a Globo por 300 e a Globo revendia para os patrocinadores por 1.000. Isso aí vigorou esse tempo todo. E ficava o laranja que, se estourasse alguma coisa, era o laranja que pagava as contas. Quando estoura o caso FIFA, você tem uma delação premiada do J. Ávila, que morreu a semana passada. Você tem a delação premiada do J, que pega a Globo de frente. O que acontece nas manifestações de 2013? A Globo fecha um acordo com o Ministério Público Federal em torno da PEC 37. Ninguém sabe o que é a PEC 37, mas todo mundo era contra a PEC 37, porque a Globo dizia que tinha que ser contra a PEC 37, que, segundo ela, reduzia os poderes de investigação do Ministério Público Federal. Então, o FBI comenta com o Chad, fala: pô, todos os países da América Latina, os ministérios públicos estão mandando informação sobre a FIFA, menos o Brasil. Daí você conversa com o pessoal do Ministério Público: por que vocês não estão mandando informação? Não, porque uma juíza de primeira instância no Rio de Janeiro deu uma liminar proibindo enviar o material para os Estados Unidos. Ou seja, um poder que derrubou um presidente da República não conseguiu derrubar a liminar de uma juíza de primeira instância. Isso não existe. Nós tivemos 2 dias antes do caso JBS, que a corrupção da CBF pegou a Globo de frente, mas de frente. Foi uma Copa Brasil que ela comprou diretamente do Ricardo Teixeira, sem o laranja. Implicou diretamente. Quem que levantou isso? Ministério Público da Espanha. O Ministério Público da Espanha, fazendo uma delação premiada do ex-presidente do Barcelona, ele identifica um crime brasileiro cometido contra a Confederação Brasileira, numa Copa brasileira, por uma empresa brasileira. E quem desvenda é o Ministério Público espanhol. Veio para cá depois, foi distribuído no Ministério Público e morreu essa questão. E morreu. Então, com essa estratégia e esses pactos de sangue que ocorreram nesse período, e mais um governo sem nenhuma noção de estratégia, que foi o governo Dilma também, nós tivemos talvez o golpe mais fácil da história, que consistiu em quê? Vocês imaginam
em Curitiba, um juiz de primeira instância, procuradores de primeira instância, ficarem titulares de um escândalo que ocorreu no Rio de Janeiro com personagens de Brasília. Só conseguiram isso porque tinham informações e tinha também aqui uma mídia que deu toda a força naquele período. Deu toda a força naquele período. Então, a Lava Jato ela veio com essa missão de destruir um projeto nacional. Ou seja, a Dilma não caiu pelos erros que... Não, pelos erros, sim, mas não caiu por corrupção. Talvez a mais honesta presidente que esse país já teve. E daí, em cima daqueles escândalos da Petrobras, que ocorreram efetivamente, nós estamos entrando hoje numa fase em que nós estamos próximos a competir com a ex-União Soviética no maior esquema de corrupção da história. Que consiste em quê? Consiste nessa tentativa de venda da Eletrobras, uma empresa cujos ativos valem, chega na casa de quase 1 trilhão, que eles querem vender o controle por 12 bilhões. E no que o Pedro Parente fez com a Petrobras, essa dolarização da Petrobras e venda dos ativos da Petrobras. E daí nós entramos no ponto crucial aí, que é essa questão dos fake news, que é a cartelização da mídia. Se vocês pegarem os jornais aí, esse caso, o Parente ele deu uma grande contribuição, digamos, ao deslindamento desse modelo com essa política de combustíveis dele, porque daí ficou claro qual era o jogo, né? Vamos tentar só entender, vamos pegar o sentido da Petrobras, o sentido do pré-sal. Desde o Código de Águas, lá dos anos 30, que todas as riquezas do subsolo são patrimônio nacional. Seja uma mina de ferro, de bauxita, seja minério de ferro, tanto que o particular, para explorar, ele tem que ter uma concessão. E ele explora por quê? Ele explora porque vai gerar uma atividade econômica que presume-se sirva ao bem comum. O pré-sal foi a maior descoberta de riqueza natural da história. Não tem paralelo nem com as jazidas de ferro aí, que ajudaram muito a desenvolver o país aí. E daí você concede a Petrobras. A Petrobras é uma empresa de controle público, que o Fernando Henrique lá atrás passou para uma parte para acionistas estrangeiros. Tudo que a Petrobras ganhou nesse pedaço, os acionistas privados ganharam, foram juntos. Então, a Petrobras ganhou espaço no pré-sal, ganhou concessões não onerosas no pré-sal, com duas responsabilidades. A primeira é de ajudar a desenvolver cadeias produtivas relevantes para o país. Máquinas e equipamentos, os estaleiros, a política de conteúdo nacional. E segundo, que ela foi criada para isso, garantir a segurança energética do país. E a segurança energética consiste em garantir o abastecimento a preços acessíveis. Então, a lógica de uma empresa... E daí ela teve todos os ganhos possíveis. Ganhou quase o monopólio do refino, um grande espaço na distribuição, no transporte. Todo o dinheiro que ela captava lá no exterior era mais barato, porque o controlador era o Estado brasileiro, chamado risco soberano. Então, todos os acionistas ganhavam em cima disso. Cada jazida do pré-sal que a Dilma dava para a Petrobras, o acionista ganhava. E a contrapartida seria justamente impedir que o país ficasse suscetível às grandes variações de preço internacionais. Então, em qualquer país minimamente racional, você tem uma lógica de empresa amarrada a uma lógica de país e facilmente cumprível. Então, basta a Petrobras fazer um mix de preço entre o que ela produz aqui e o que ela importa. Esse é o custo da Petrobras. Em cima disso, você põe uma margem de lucro. Isso é completamente óbvio um negócio desse. Daí vem uma explosão dos preços internacionais, especulativa, em função aí dos arroubos aí do Trump. Quando você tem a explosão dos preços internacionais, o acionista quer ganhar todo esse ganho especulativo. A lógica seria manter esse mix de preço e impedir que
essa explosão dos preços internacionais fosse internalizados. Porque quando é internalizado, quem é que paga? O agronegócio aqui, que gosta tanto do Bolsonaro aqui, paga. Quem consome alimento, paga. Quem consome remédio, paga. E o que eles fazem? Você tinha 3 alternativas aí. A primeira, reduzir, impedir que a Petrobras ganhasse esse adicional especulativo. Não a Petrobras, os acionistas da Petrobras. O segundo seria subsídio do governo tirando de outras áreas, ou seja, o contribuinte pagando. E o terceiro seria o consumidor pagando. Mas quando você fala em consumidor, não é só o dono do carro. Você tem 3 preços estratégicos na economia, em qualquer país do mundo, que são salários, câmbio e combustíveis, tarifas e combustíveis. É preço estratégico, ninguém brinca com isso. O que eles fazem? Entre o acionista da Petrobras e toda a competitividade da economia, todos os consumidores e tudo, fica com o acionista da Petrobras. Então, essa política da dólar... E daí, quando você pega... Se você pegar a Globo News, é interessante, né? Porque a Globo News eu nunca vi um coral em uníssono, né? O bonito do coral, a gente está falando de música aqui, você tem as várias vozes, né? O contracanto. Lá, tudo em uníssono. Dar subsídio é a volta do atraso. Tudo você pode mexer, menos no lucro da Petrobras, que é uma maluquice. Isso aí, você pega um europeu lá, não tem lógica um negócio desse. Uma empresa que tem todos os benefícios de ser uma empresa estatal quase monopolista e tendo que ter como contrapartida absorver esses choques, né? Então, por aí vocês veem a dificuldade que é hoje em dia, e daí você tem o restante, quer dizer, quando vem o impeachment lá atrás, você vê, em nome do combate à corrupção, você cria um modelo que coloca no poder o mais corrupto grupo político da história recente desse país. Nós tivemos, da redemocratização para cá, 2 grupos que se revezaram no poder, o PSDB e o PT. Cada vez que um desses grupos ficava enfraquecido, esse pessoal vinha que nem corvo, em cima de carniça. Você pega o Fernando Henrique, quando vem o segundo governo, que vem a máxima desvalorização, caindo pelas tabelas lá, quem que se apresenta para garantir a governabilidade? Michel Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco, o mesmo grupo. Quando você tem mensalão, que o governo Lula se enfraquece, esse mesmo grupo. Então, você tinha, de alguma maneira, nos 2 campos, no governo Fernando Henrique e no governo Lula e Dilma, a tentativa, aquele negócio o governo, mesmo fazendo concessões, segurando a peteca para não avançar tanto. De repente, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, com o apoio decisivo da mídia e da Globo, coloca esse pessoal no poder. Em um mês, e daí entra um outro ponto interessante para se analisar, tem um livro muito interessante, uma Teoria do Choque, Naomi Klein, que é uma cientista americana, que ela pegou desde os anos 50, 60, um modelo de atuação dos Estados Unidos em países ou em regiões, não dos Estados Unidos, do grande capital, para definir modelos econômicos em países que passam por grandes problemas, seja guerra, seja um golpe de Estado, seja um furacão. Ela diz o seguinte, até a história disso aí é uma coisa maluca, mas muito interessante. Nos anos 40, 2 psicólogos alemães foram para os Estados Unidos e desenvolveram uma teoria que diz o seguinte: o sujeito, sob tortura, quando ele tem um determinado momento da tortura que ele apaga o passado, ele fica no ar, ele apaga o passado, e daí é o momento que você pode jogar novas ideias para ele que ele acata. Esse pessoal, esses estudos desses 2 psicólogos acabaram servindo para o manual de torturas da CIA na guerra, um negócio muito científico lá. Mas esses 2 alemães eram tão malucos que eles quiseram implantar isso em países. Eles queriam que a Alemanha, pós-guerra, que os Estados Unidos implantasse essa metodologia em todo um país para tirar o espírito belicoso dos alemães.
Daí acho que internaram os dois lá e pararam com brincadeira. Mas esse modelo foi adaptado para a política. Então, por exemplo, Pinochet, vem o golpe de Estado, você tem tudo isso documentado, né? É o seguinte, depois que vem um processo de terremoto político, ou mesmo terremoto físico, ou uma guerra, que bagunça toda a estrutura do país, porque esse modelo, ele não passa em eleições. Em ambiente político normal, ele não passa. Não passa. Até a próprio Temer, aí, o próprio Fernando Henrique. O Fernando Henrique ainda conseguiu, na época, lá, o controle da inflação como grande instrumento. Mas você cortar todas as políticas sociais não garante. Ninguém ganha eleição indo contra os interesses diretos aí dos eleitores, né? Então, nesse momento do terremoto, eles dizem o seguinte, quando tiver um negócio desse, tem 6 meses para atuar, está todo mundo perdido, você pode atuar e aprovar pontos que você não aprovaria em circunstâncias normais. Eles fazem isso quando vem aquele furacão que destrói parte lá da Nova Orleans e tudo. Eles aproveitam, Katrina, eles aproveitam aquele momento e acabam com a escola pública em toda a região. Implantam um modelo privado. Com o Pinochet foi a mesma coisa antes. Quando começa a vir o impeachment, fica próximo, você tem a ponte para o futuro que o MDB lança. Que era isso aí, já estava todo o receituário pronto. O Serra fica desesperado, lembra? O Serra e Eduardo Cunha disputando quem que aprovava primeiro uma lei antipetróleo, aí o Aloysio Nunes vai correndo lá para se encontrar com os Estados Unidos, todo aquele ângulo. Vem o golpe, em um mês eles destroem um modelo de Estado. Uma coisa impressionante. Mas eles não vieram, veja bem, já tinha uma recessão a caminho aí com os baitas erros cometidos pela Dilma aí no último ano, e principalmente com o Joaquim Levy. Quando a economia está caindo, você tem que dar uma folga para as empresas se adaptarem ao novo quadro de recessão. Aqui o Joaquim Levy, depois, eles cortaram totalmente o crédito, fizeram um baita choque tarifário, criaram um baita custo para as empresas, daí você tem o chamado efeito engavetamento. As empresas que estavam correndo mais, batem na parede e a cadeia produtiva vem atrás. Então, esse pessoal, eles vieram com a visão ideológica de destruir, não deixar pedra sobre pedra. Tentam acabar com o sindicalismo, montam uma legislação trabalhista que é uma maluquice. Evidente que você tinha que ter mudanças trabalhistas. A gente pode falar depois sobre a pequena e microempresa, a 4ª revolução industrial, o papel dos arranjos produtivos locais. Aquela legislação, uma vez eu fui em Nova Serrana, o ano passado, um lugar modelo. Mas, no tempo anterior, antes do golpe aí, o Ministério do Trabalho, o que é lá? São todas as empresas integradas. Uma empresa faz uma parte do sapato, a outra faz outra. Eles diziam que era a terceirização do serviço. Então, obrigavam todas as empresas a ter sociedade entre si. Uma burocracia danada. Mas você precisava modernizar a legislação trabalhista. E você estava caminhando com fóruns para discutir isso aí, com participação dos sindicatos, das empresas. Vem esse pessoal, senta aquele monte de deputado, o que te atrapalha? Esse negócio de grávida, não poder trabalhar em ambiente insalubre. Então, tira isso aí. O desmonte que essa legislação trabalhista traz, vocês não fazem ideia. O Roberto Campos, lá atrás, durante o governo Castelo Branco, quando ele monta a nova legislação trabalhista, ele amarra todo o sistema de arrecadação à carteira de trabalho, que são os descontos em folha, para previdência e imposto de renda, para a empresa e para o empregado. Isso aí é a base de todo o sistema fiscal nosso. Todo ano você vem a Receita, pode errar, tudo quanto é previsão. Quando pegava o CAGED, que é o Cadastro Geral aí dos Trabalhadores, aquilo lá já permitia uma previsibilidade fiscal. Você tem estudos mostrando que muito mais que Bolsa Família, foi a formalização do emprego que garantiu esse pequeno milagre brasileiro, aí, num curto período que a gente achou que o Brasil tinha dado certo. Porque não apenas você melhorou a arrecadação da Previdência, do imposto de renda, como você integrou todo esse pessoal do subemprego no mercado de trabalho. Passaram a ter crédito, passaram a planejar futuro, passaram a pagar a escola dos filhos.
E tudo isso foi desmontado assim, ó, tum. Tornaram a Previdência inviável. Como é que você vai contribuir para uma Previdência que tornou mais difícil a entrada na Previdência com o mercado de trabalho que vai ser cada vez mais informal? Ou seja, tudo isso, quando você pega, a gente fala nos Padilhas, nos Moreira, aquela porcaria lá, Gatangorá, lá, um horror, né? Um horror. Os outros não, os outros são... Eu falo, você tem uns caras com caráter, Eduardo Cunha, Padilha, tem caráter. Vai estar mau caráter, mas tem caráter. Mas o Moreira Franco e o Temer são melífluos, né, como se diz, né? Outro dia eu fiz eu não devia não, mas eu fiz um perfil do Temer, aquela mãozinha dele, aquele negócio de engolir a saliva, toda hora de... Nossa Senhora! Até o Eduardo Cunha seria melhor. O Eduardo Cunha é um bandidão. Eu preciso ficar quieto, porque ele tem 3 ações contra mim já. Outro dia eu fui condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio por macular a imagem do Eduardo Cunha. Disseram que eu equiparei ele a sonegador. Eu falei, o sonegador que tinha que me processar, pô. O sonegador é um planejador tributário, né? Ser comparado ao Eduardo Cunha, mas disseram que... Mas esse é um país danado, né? Então, digamos, esse desmonte veio em todos os níveis, né? Como é que você... E daí entra o caso do Lava Jato, né? A Lava Jato, como que surge a Lava Jato? Você tem lá atrás o caso do Banestado. No caso do Banestado, você tinha o Sérgio Moro, aqueles procuradores lá de Curitiba, os policiais federais, que passam a colaborar com o FBI e com o Departamento de Justiça americano. Até interessante, e com esse DHS. O DHS pouca gente fala, mas um dia um leitor trouxe um negócio da Wikileaks sobre o Serra. O embaixador americano mandando notificação lá para o Departamento de Justiça, Departamento de Estado, falando, não sei o que esse governador de São Paulo quer com a DHS. Já fez um monte de reuniões comigo aqui, ele quer de todo jeito uma colaboração com a DHS. Diz que não quer recurso, não quer equipamento, ele só quer know-how mesmo, porque tem ameaça de bomba no metrô de São Paulo. Daí eu falei, o que está por trás disso? Daí quando você vai ver uma notícia perdida lá atrás, que no caso do Banestado, a DHS tinha identificado remessas do Serra para fora. Ou seja, o Serra lá atrás, ele tinha muito mais visão estratégica do que Dilma, Eduardo Cardoso. Lá atrás ele já sabia onde que estavam os centros de influência dos Estados Unidos, né? Então, no caso do Banestado, você tem aquele acordo inicial, e daí você cria essa chamada cooperação informal, que é um negócio totalmente ilegal. Os tratados que você tem, Brasil e Estados Unidos, obrigam que essa cooperação passe pelo Ministério da Justiça ou pelo Itamaraty. Isso é histórico, isso. Eu pegar no GGN, lá, Cooperação Internacional, peguei os próprios livros, uma conversa muito boa com o rapaz que era o responsável aí pela cooperação, o Vladimir Aras. Então, tudo passava formalizado. No caso do Banestado, você passou a ter a cooperação informal. Então, a partir disso, eles passam a ser alimentados de informação, de interesse de quem fornece. E daí vocês veem como que é esse jogo. O Rodrigo Janot, procurador-geral, vai para os Estados Unidos acompanhando uma equipe da Lava Jato. Quando ele foi para lá, um colunista nosso preparou um artigo e falou, isso é um absurdo, pô. A Petrobras é vítima, ele vai entregar material contra a Petrobras, lá isso é um absurdo. Tinha que ir à AGU, a Advocacia Geral da União, defender a Petrobras. Ele foi e entregou. Tem mais ações aí do Departamento de Justiça contra a Petrobras. Daí nós pedimos explicações lá para a Procuradoria, veio uma explicação merreca. Um mês depois, estoura o caso da eletronuclear, o Almirante Otton. Daí eu falei, vamos aqui mapear por onde que o Janot andou. Ele andou no Departamento de Justiça, numa audiência com uma advogada. Colocamos no Google, pesquisamos a advogada, até um ano antes, ela era do principal escritório de advocacia que trabalhava para a indústria eletronuclear norte-americana. Então, por aí vocês veem, e daí você fala, por que acontece tudo isso? Porque o Brasil ele não conseguiu, nesses anos todos aí,
criar um projeto de país, uma consciência de país. Você fala, em conversa lá com um dos procuradores, ele falou, olha, aqui tem esquerda, direita, mas todos são patriotas. Eles acham que são patriotas, efetivamente. Porque você não tem... a questão da informação passa a ser um ponto central. Um exemplo, você teve incentivo para a indústria automobilística fora do eixo Rio-São Paulo, beneficiando o Centro-Oeste, Nordeste, tudo. Algo que vinha desde o Fernando Henrique Cardoso. Foi aprovado por unanimidade no Senado. Daí vem um procurador de Brasília e entra com uma denúncia contra esse tipo de política. Daí você tem financiamentos à exportação de serviços do BNDES, algo que todos os países avançados têm, criminalizado. Daí, na outra ponta, você tem a Petrobras trabalhando com 25% de ociosidade nas refinarias e o Brasil importando produtos derivados em função de uma política do Pedro Parente, especificamente para abrir espaço para a concorrência. Não, isso aí faz parte das regras do jogo, porque, segundo a Globo, é assim que tem que ser em país moderno. Então, digamos, o emburrecimento nacional chegou num nível monumental. E dentro desse quadro, como que fica o empreendedorismo e as pequenas empresas? Ficam dependendo, especificamente do capital privado. Até começar essa crise, nós tínhamos modelos, o Sebrae atuando nessa área, a FINEP, começando a trabalhar com capital de risco para pequenas empresas. Você tinha a própria CNI, Confederação Nacional da Indústria, junto com as grandes empresas, articulando a melhoria de produtividade. Em suma, todo um conjunto de políticas voltadas para a criação de uma musculatura no pequeno e na média empresa, que é a base de toda a economia. Mas tudo isso vai por água abaixo, passa a ser considerado como anacrônico, como atrasado. Os Estados Unidos tem lá o Sebrae americano lá, que trabalha especificamente orientando pequena e microempresa. No auge da crise, o Obama criou uma política de alternativa energética com o Estado americano bancando os custos. A tecnologia vem toda a parte de investimento do setor público, através das Forças Armadas, através do complexo industrial militar. E aqui você criou essa lógica de que o Estado, qualquer ação do Estado é deletéria. E sem Estado você não tem igualdade, você não tem promoção social, você não tem política científica e tecnológica. Então, é um quadro complicado. E tudo isso, por trás disso, tem o quê? A cartelização da mídia. Outro dia, lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo, eu discutia com um amigo da GV, até um bom analista, ele falava, não, nós só vamos resolver a questão dos fake news quando tiver educação. É só educação para resolver a questão de fake news. Você pega o Poder Judiciário, uma parte relevante do Ministério Público, tem uma parte muito boa do Ministério Público que não tem espaço na mídia. Você pega a alta burocracia pública, todos são teleguiados por esse tipo de discurso único que veio de uma Globo News, de uma CBN. Então, digamos, se você for pensar hoje o mercado de opinião, quem são os grupos que influenciam? Mídia, a escola, a religião. Qual é o grupo mais influente? De longe, é a mídia. Então, a regulação é um ponto central. E não é a mídia de todos os países. Onde você tem uma mídia competitiva, você pega França, Inglaterra, próprios Estados Unidos, você tem um jornal à direita, um jornal à esquerda, mas todos com um compromisso com os fatos. Os fatos são sagrados. Então, você pode ter interpretações diferentes, mas os fatos são ofertados. Aqui nós não temos isso. O que a Veja fez nos últimos anos, aí não tem paralelo. Aliás, o paralelo talvez tenha tido Chateaubriand, lá nos anos 50, 60. Né? Então, esse é um ponto central. A regulação da mídia não tem nada a ver com castrismo, é uma medida de qualquer país desenvolvido. E essa regulação não é censura, é impedir que a maior rede de televisão aberta do país tenha a maior rede de rádio do país, que tenha o maior jornal do Rio de Janeiro, que tenha o maior portal de internet, que tem o maior conteúdo de TV a cabo. É simples. É algo que tem em todos os países desenvolvidos aí. Bom, já falei bastante aí, vamos ficar à disposição para um bate-papo. Obrigado, pessoal.